Olá, paz e graça vos seja multiplicada, meus amigos, minhas amigas, vocês que nos acompanham aí, né, em nossas programações, em nossas lives, tá certo? Estivemos ausentes alguns dias, tendo em vista que o nosso e-mail principal, né, foi hackeado, ou melhor, foi craqueado, né, porque os hackers são os profissionais que utilizam, né, essas habilidades para o bem, para a defesa do cidadão comum, para a defesa do bem comum. E os craques são aqueles que utilizam dessa habilidade para fazer o mal, né, para trazer transtorno, para, enfim, conseguir usufruir de benefícios que não é seu, né? E, então, esses são chamados crackers, tá? E os que utilizam dessa habilidade para o bem comum são chamados de hackers, tá certo? E às vezes a gente confunde, né? Chama todo mundo de hackers. Não, hacker é aquele ou aquela pessoa que utiliza essa habilidade para o bem comum. Esse é o hacker, tá? E os crackers são aqueles que utilizam essa habilidade para fazer o mal, né? Para provocar coisa ruim, roubar e etc, etc. Ok? Depois dessa definição, graças a um amigo muito querido, né, que a gente tem, ele conseguiu, né, hackear o caminho, né, que os craques estavam seguindo para nos espionar, para me espionar, e conseguiu retirar o meu e-mail de lá. E agora, graças a Deus e graças a ele, meu e-mail está livre e pode voltar a nos comunicar, tá certo? Nessa oportunidade, eu quero ler aqui com você em Efésios, no capítulo 2, tá? Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Versículos 8, 9 e 10. Preste bem atenção na leitura desse texto e permita que a Bíblia fale para você o que ela realmente está dizendo, tá? Na maioria das vezes nós não conseguimos entender a Bíblia porque nós não permitimos que ela fale o que ela está falando. Às vezes nós lemos ela com conceitos, ideias formadas, opiniões formadas, e lemos ela apenas para confirmar as nossas ideias. E a Bíblia ela não foi produzida para confirmar as nossas ideias, para confirmar os nossos conceitos, etc. Não. A Bíblia ela foi deixada por Deus para nos instruir, para nos orientar, para nos dar os mandamentos, as ordens de Deus, para nós obedecermos e, através dessa obediência, as maldições do pecado, as maldições, né, do inimigo, serem quebradas no nome do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá bom? Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, tá? Essas obras aqui são obras da lei, tá? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Portanto, somos feitura sua. Feitura de quem? Feitura de Deus, tá? Observa aí que nós somos feitura de Deus. E às vezes nós falamos que somos feitura de Cristo. Mas a Bíblia aí está dizendo que nós somos feitura de Deus, tá? Criados em Cristo. Em Cristo nós somos feito, tá certo? Em Cristo, que é o ungido de Deus, o Filho de Deus, nós somos feitura do próprio Deus, ok? Nós já falamos, né, que Jesus, né, ele é a representação, ele é a figura pública de um Deus que é invisível, né, que nenhum homem jamais viu, jamais poderá ver, tá certo? Então, por isso, nós, através da fé em Jesus, aceitando a Jesus, nós podemos criar, né? Ou seja, nós somos criados, nós somos feitura de Deus em Cristo Jesus, tá certo?
para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Observa aí que nós temos que a salvação não vem pelas obras, mas nós temos aí que Deus criou boas obras para que andássemos nelas. Então nós temos dois tipos de obra. Nós temos obras, né, que não produzem salvação e boas obras que Deus criou Deus preparou para que andássemos nela. Tá certo? Se você parar para analisar, quando a Bíblia está falando que nós somos salvos pela graça, né, por meio da fé. A graça de Deus ela é manifestada, né, desde os primeiros versículos da Bíblia. Quando você percebe, né, quando Deus inicia lá Gênesis capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que as trevas, as águas, o abismo tomava conta de toda a terra que estava coberta, que ficou coberta. Mas a Bíblia mostra lá a misericórdia de Deus, a Bíblia mostra lá a graça de Deus, no versículo 2, dizendo que o Espírito de Deus, né, o Ruach HaKodesh, estava lá, tomando conta, né, preservando para que ficasse claro e evidente que através da sustentação do Deus Todo-Poderoso, a sua criação pudesse vir à tona. Tá certo? Se você parar, se você pesquisar, você vai descobrir que a geologia afirma que a Terra foi coberta por uma camada de gelo há bilhões e bilhões de anos atrás. Então, Gênesis 1 e 2 está completamente coberto de evidências, né, de que são autênticos de Deus, tendo em vista que, se você parar e refletir, que as águas, na ausência de sol, que ainda não havia sido criado, né, na ausência do calor, essas águas se condensaram. Então, o relato de Gênesis 1, 2, com o relato, né, da arqueologia, estão intimamente ligados, corretos e interligados um com o outro. Tá? A Bíblia não se contradiz com a verdadeira ciência. Tá? Pessoas criam os problemas, mas a palavra de Deus não. Voltando aqui ao nosso texto, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Precisamos entender que quando a Bíblia está falando pela graça sois salvos, a palavra mais coerente, né, com o que está nos originais, antes da tradução, é bondade amorosa. A bondade amorosa de Deus. Ou seja, porque pela bondade, literalmente seria porque pela bondade amorosa de Deus sois salvos. Tá certo? Por meio da fé. O que é fé? Fé é a confirmação, é a consolidação, tá? A comprovação das promessas de Deus na nossa vida. Então o texto está dizendo que, inclusive, o próprio Jesus e os apóstolos fizeram seus ensinamentos baseados, tá certo, no Antigo Testamento. Então a Bíblia está dizendo que a graça de Deus, né, somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Fé em quê? Fé no Antigo Testamento. Fé na palavra original de Deus. Tá? Porque é lá que está toda a promessa. É lá que está todas as raízes. É lá que estão todas as orientações, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para corrigir, tá? Instruir, para que o homem de Deus, a pessoa de Deus, seja perfeitamente instruída e preparada para toda boa obra. Evidentemente, se você parar, refletir, analisar e usar sua cuquinha aí, você vai perceber que Paulo está se referindo ao Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento é a escritura inspirada, tá bom? Antigo Testamento não é tradução, Antigo Testamento é inspirado, ok? Evidentemente que nós temos as nossas traduções, as Bíblias que nós temos em nossas mãos, é uma tradução,
tá certo? Mas Paulo se refere ao Antigo Testamento no sentido antes da tradução, tá certo? Não, eu não tinha ideia, a mínima ideia da tradução que nós temos hoje em nossas mãos, tá certo? Quando Jesus fala lá também, né, examinar as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, né? Errais por não conhecer as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Precisamos entender isso para nós não dizermos aquilo que a Bíblia não está dizendo, ok? O texto diz aí, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá? Por que não vem de vós? Porque o homem em si mesmo, o ser humano em si mesmo e por si mesmo, está morto, tá? Está escravizado pelo pecado, morto pelo pecado, morto espiritualmente, escravizado pelo pecado. E a Bíblia diz que a luz do justo vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, observa, o ser humano, antes de conhecer Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ele não pode fazer nada pela sua salvação. Então, o que acontece? Deus, de vez em quando, dá uma centelha, joga uma centelha no coração de cada um, joga uma fagulha, né, no coração de cada um, através de uma história, através de um acontecimento, através de um acidente, através de uma doença, enfim. Deus utiliza de várias formas, de várias situações, para jogar uma centelha digamos assim, de despertamento da pessoa para buscá-lo, tá certo? E nesse despertamento que ele coloca no coração da pessoa, se a pessoa alimentar isso aí, ela vai consequentemente conseguir ser salva, conseguir entregar sua vida, né, totalmente aos cuidados de Deus e ser salvo. Isso é fé. É o que o texto está dizendo aqui. Tá bom? Não vem pelas obras da lei. Tá? As obras da lei são aquilo que nós, né, quem nos acompanha, sabe aquilo que é produzido pela lei. Ou seja, os rabinos, não todos, né, os que não acreditam em Jesus, os que não acreditaram em Jesus, que não acreditam nele, criaram dogmas paralelos, criaram doutrinas paralelas. E essas doutrinas paralelas são chamadas obras da lei. Paulo está se referindo a essas obras e dizendo que por essas obras nós não seremos salvos, tá? Ele não está dizendo que nós não seremos salvos pela lei de Deus. Ele não está dizendo que nós não seremos salvos pela lei e pelos profetas, porque, inclusive, o apóstolo Paulo fala depois de crente, depois de discípulo, depois que estava sendo perseguido, inclusive por causa da pregação do evangelho, se é que assim podemos dizer, ele afirma lá para o rei, diz, eu estou sendo julgado, rei, porque eu creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas. Ora aí, preste bem atenção. Se o apóstolo Paulo, como cristão, já sendo perseguido por causa do evangelho, ele afirma categoricamente que ele estava sendo perseguido exatamente porque ele cria por causa do seu tempo, né, do seu espaço, do seu tempo, né? Por isso ele estava sendo perseguido. E eu e você somos melhor que Paulo? Eu e você somos superiores a Paulo? Por que Paulo acreditava pela fé, tomava posse pela fé de tudo? Ele faz questão de dizer lá, de tudo que está escrito na lei e nos profetas. E eu e você temos a audácia e a capacidade de dizer, não, isso aqui é para os judeus, isso aqui é para os judeus. Tudo enquanto é mandamento, tudo enquanto é promessa, tudo enquanto é exigência para os judeus. Agora, as promessas não. Aí eu sou filho de Abraão. Aí eu tenho direito na promessa. Ora, quem tem direito na promessa tem dever com os mandamentos também, porque estão no mesmo contexto. Ok? É questão de refletir, de deixar a Bíblia dizer o que ela realmente está dizendo. Tá bom? Aí o texto começa a dizer que a salvação, né, não vem das obras da lei para que ninguém se glorie. Ou seja, todos os rabinos, as autoridades que Paulo conhecia, eu e você não conhecemos, né? Mas Paulo conhecia, todas essas autoridades que se vangloriavam, né? A ponto até de dizer
que o Senhor Jesus expulsava demônio por Beelzebul, a ponto de tentar, de todas as formas, denegrir a imagem do nosso Salvador, né, do nosso Senhor, aquele que é a salvação do nosso Deus Pai Celestial, e de todas as formas tentaram denegri-lo com suas doutrinas, com seus dogmas, né? Então, a esses Paulo está dizendo, afirmando aqui para nós, tá certo? Através dessa palavra, que por essas obras ninguém será salvo, para que ninguém vai gloriar. Entendeu? Esses rabinos que produziram, né, o Talmud, né, e outros livros famosos da história, como o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 15, invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição, invalidavam os mandamentos de Deus por causa, né, dessas obras da lei produzidas por eles. Paulo está falando exatamente nesse contexto. Nós precisamos entender o contexto que Paulo está falando para então nós conseguirmos entender o que é realmente e o que não é. Entendeu? Dizer o que a Bíblia está dizendo e o que não está dizendo. Ok? Então Paulo está se referindo aí aos rabinos, né? Aos fariseus que não creram em Jesus, que não aceitaram a Jesus, que não reconheciam a Jesus, inclusive tinha ele como Beelzebul. A esses Paulo está dizendo que a salvação não é dado pelas obras que eles produziram, tá? Mas pela fé, onde? No Antigo Testamento, na lei e nos profetas dos quais Paulo se referiu, tá bom? E aqui o versículo 10 está dizendo, porque somos feitura sua, né? Sua de quem? De Deus, que está aí no versículo 8, né? É dom de Deus, tá? O versículo 8 termina aí falando, é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus, tá? Aí o versículo 9 falou sobre as coisas culturais da época, tá? Das produções culturais da época, que é as obras da lei, tá certo? E aqui o versículo 10 volta a palavra original, dizendo, porque somos feitura sua quem? De Deus, tá? Somos feitura de Deus, criados em Jesus o Cristo, né? No ungido de Deus, no Filho do Deus vivo, para as boas obras. Agora, presta atenção que a nossa vida cristã, como testemunha, é mais de ver do que de ouvir. Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, né? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre monte, não se pegue uma candeia e coloque debaixo de uma mesa ou de um recipiente, mas sim coloca no alqueire ou no velador, né? Velador era uma peça que era colocada e colocava vela. O velador vem exatamente do nome vela, para iluminar a casa, tá certo? E Jesus falou lá, não se pode pegar uma luz e colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para que a sua luz resplandeça e ilumine a todos que estão na casa. Aí ele usa essa metáfora e conclui dizendo, assim, quer dizer, da mesma forma que a luz da candeia, a luz da vela, está num lugar bem alto e de longe a enxerga, dá direção, iluminação, esclarecimento e segurança a todos que estão na casa. Aí ele fecha e diz, da mesma forma, vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Que Deus nos ajude a aceitar o que a Bíblia diz e que nós não venhamos tentar colocar na Bíblia aquilo que nós queremos. Que nós não venhamos utilizar a palavra de Deus para justificar os nossos conceitos, que nós não venhamos justificar a palavra de Deus para justificar as nossas ideias, mas que possamos permitir, deixar que a Bíblia fale conosco aquilo que ela realmente quer dizer, tá? Aí o texto fecha dizendo, tá? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É importante nós pararmos para analisar. Deus criou as boas obras para nós andarmos nela. Então, enquanto é tempo, enquanto temos oportunidade, enquanto estamos vivos, vamos fazer boas obras. Vamos caminhar pelas boas obras que o Pai estabeleceu. Vamos caminhar pelas boas obras que o Pai estabeleceu e caminhar como feitura de Deus, como está lá no capítulo 5, né? Versículo 1, a Bíblia está dizendo aí em Efésios, né? Mesmo capítulo 5, versículo 1,
nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, tá certo? Imitadores de Deus como filhos amados, ou seja, como feitura de Deus, criado em Cristo Jesus, nós precisamos andar nesse nível, nesse quilate, nessa dimensão, e assim nós vamos conseguir falar de Jesus para as pessoas muito mais com os nossos atos, muito mais com as nossas obras, muito mais com aquilo que produzimos do que com aquilo que falamos, ok? Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro.